Nós conhecemos doTERRA dia 3 de dezembro de 2018 e estávamos vivendo o momento mais desafiador da nossa vida. Eu tenho formação técnica em mecânica, então eu trabalhava com maquinários torno, fresa e também na manutenção mecânica. Eu fiz isso por 5 anos, mas eu estava procurando algo que me agradasse mais, então aceitei o desafio de trabalhar como vendedor na empresa de um amigo meu, onde ele é gerente, e foi extraordinário. Eu vivi momentos muito felizes trabalhando como vendedor, mas foi aí que eu descobri que aquela frase que diz assim: o que importa é fazer o que você gosta, essa frase na verdade ela não é verdadeira, porque fazer o que você gosta e não receber por isso também não adianta nada. Então eu estava realizado fazendo algo que eu buscava, fazia o meu horário, trabalhava com aquilo que eu realmente amava fazer, mas financeiramente não era tão legal. Por fim, no fim de 2018, eu acabei ficando desempregado e eu quero contar um pouco dessa história para vocês. E nesse mesmo período, eu trabalhava como auxiliar de educadora aqui na prefeitura de Joinville. Eu era concursada. E na época a gente tinha o nosso primeiro filho com 1 aninho e pouco. E eu sempre tive o sonho, de ser mãe em tempo integral. Então eu não queria levar ele para a escolinha junto comigo, porque a gente sabe, criança sempre fica mais doentinho quando é bebê, acaba entrando em contato com outras crianças. E eu tinha muito receio disso, queria cuidar dele em casa, aproveitar esse momento da maternidade. Porém isso não foi possível, como o Kelvin falou. Então não tinha como, eu pedir lá uma licença no meu trabalho e ficar em casa com o Rafael, que na época era o nosso único filho. E acabou que eu tive que voltar com ele para o trabalho e aconteceu justamente aquilo que eu mais temia. Ele ficou realmente bem doentinho, eu não pude cuidar dele da forma que eu gostaria. E no meio, de todo esse turbilhão, eu descobri que estava grávida do segundo filho e a gente ficou realmente apavorado, não sabia realmente o que fazer. 2018, na verdade, foi um ano em que... 2017 e 2018 foram anos em que a gente teve notícias extraordinárias, conquistas extraordinárias, mas ao mesmo tempo, no final do ano de 2018, teve um reviravolta. Então, eu estava trabalhando como vendedor, feliz, tudo mais, tinha mudado de empresa, estava ganhando mais. Como nós estávamos trabalhando ambos, ela no emprego dela, eu no meu, a gente fez o que todo brasileiro faz, Compramos um carro, construímos uma casa e tudo isso financiado. E em 2018, quando eu perdi o emprego, eu acabei procurando emprego em outros lugares, chegava lá e as pessoas me ofereciam 80% do que eu ganhava e eu não aceitava. 70% do que eu ganhava, eu também não aceitava. E aí, por fim, as coisas foram apertando e foi acontecendo uma bola de neve e as dívidas apareceram. E eu lembro que a construção da nossa casa, o financiamento para construir a nossa casa, ele foi feito no nome da minha sogra. A minha sogra é viúva, a minha esposa é filha única e vinha descontado do pagamento dela a casa, o pagamento da casa. E nesse período de desemprego, o nosso carro entrou em busca e apreensão e nós tivemos que guardar ele, vou dizer guardar, não vou dizer esconder, tá? Guardar ele. E a casa começou a atrasar no nome da minha sogra. E aí eu digo pra você, dever e entrar numa bola de neve é o fundo do poço, mas dever pra sogra, gente, assim, eu olhei o fundo do poço e falei, acho que tem mais um porão aqui. Aí entrei mais um pouquinho. A sua sogra é especial, então. A minha sogra é especial, mas enfim, ninguém quer dever pra sogra. Se você está nessa condição, saiba que eu entendo você plenamente. E assim, realmente machuca demais. Nós construímos a nossa casa em cima da casa da minha sogra e eu lembro que eu esperava ela sair de casa para descer as escadas porque eu tinha vergonha de olhar nos olhos dela, porque estava devendo para ela, estava devendo no nome dela. E sem falar o fator emocional, sem carro, cartão atrasado, o nome acabou complicando a situação do nome também. Então a gente entrou numa situação muito ruim. E por fim,
quando não tinha mais para onde correr, não estava conseguindo emprego, as dívidas, casa, carro, tudo de uma situação que a gente perdeu totalmente o controle. Eu tive que aceitar a proposta de um amigo meu ali em setembro, acredito, de 2018, para trabalhar como servente de pedreiro. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, se eu não me engano, eu estava trabalhando como servente de pedreiro, e até que veio a Doterra para nós, né? E se você estiver olhando para mim agora, você vai ver que servente de pedreiro é realmente muito delicado. Quase morri trabalhando como servente de pedreiro. E assim, eu acho que eu era tão ruim trabalhando como servente de pedreiro que quando a Doterra apareceu para mim, eu liguei pro pedreiro, que era um amigo meu, e falei, cara, ó, a partir de amanhã eu acho que eu não vou mais poder ir, porque apareceu algo pra mim aqui que vai ser muito interessante, mas eu também não quero te deixar na mão. E aí ele falou assim pra mim, vai lá, eu acredito que isso é pra você, boa sorte. Então eu acho que eu não estava desempenhando um bom trabalho, porque não fez falta, né? Então, não estava muito bom o negócio. Mas enfim, essa era a nossa situação, carro em busca e apreensão, casa atrasada, cartão de crédito tudo estourado, nome sujo, emocionalmente destruídos. Principalmente eu estava muito mal emocionalmente, porque o meu sonho também era deixar a Alice sem trabalho, deixar a Alice em casa, cuidando das crianças. E aí acabou que não foi possível. E pior ainda para mim, um fator emocional que mexeu demais comigo foi o fato de que ela estava trabalhando, ela era concursada, e eu estava desempregado. Então me dava a sensação de que a minha esposa estava me sustentando. Então, para mim, isso foi pior ainda. Esse fator emocional ele foi mais difícil ainda. E a Alice, né, com todo o trabalho que ela tinha na escola, ainda chegava grávida, que a gente descobriu que estava, né, esperando o segundo filho, e ia trabalhar na Doterra comigo, né? Quando a gente descobriu, né, quando eu descobri que estava grávida, foi algo assim foi incrível, né? Na verdade foi assustador, porque a situação ela não estava legal, estava tipo assim caótica, e ainda ia ter mais uma pessoa na família para enfrentar tudo aquilo. E eu lembro que eu descobri que estava grávida depois de 2 dias, mais ou menos, eu acho que foi, né? Um amigo nosso, muito especial, a quem nós somos gratos, né? Até hoje, um casal de amigos, trouxe a oportunidade, apresentou para nós a Doterra, né? Que era uma empresa que estava iniciando ali, abrindo o mercado no Brasil em 2018. E a gente achou realmente sensacional, né? Naquele momento, quando a gente olhou o plano de carreira da Doterra, aquilo brilhou os meus olhos, e eu sempre falo que naquele momento ele trouxe esperança. Então, assim, parece que eu esqueci tudo que eu estava vivendo e na minha frente estava acontecendo uma oportunidade, né? E foi o que a gente fez. A gente agarrou, assim, com todas as forças essa oportunidade, e a gente começou a desenvolver Doterra, né? Desenvolver o negócio Doterra. E a gente nunca teve experiência nesse modelo de negócio, que é o marketing de relacionamento, nunca tivemos, né? Não conhecíamos nada sobre óleos essenciais, jamais tinha ouvido falar o que era, para que servia. E além da gente precisar muito naquele momento de dinheiro, de uma nova renda, né? Eu não falo nem que é uma renda extra, a gente precisava de uma nova renda mesmo, né? Uma renda extra não ia adiantar. Teve uma vez que eu até falei pro Kelvin, né? Eu acho que, não sei se você lembra, mas eu acho que lembra. Eu falei pra ele, nossa, pra gente conseguir pagar todas as nossas contas, né? Agora que vai vir o bebê, tudo, você vai ter que ter um emprego fenomenal, você vai ter que ganhar muito bem, né? E não era o que a gente esperava dentro da nossa realidade. E assim, quando eu vi o plano de carreira, eu vi os valores que podiam, né, que se podia atingir dentro da empresa, eu falei, não, então é isso aqui mesmo, vamos começar a fazer. E a gente precisava, né, da nova renda, e não sabia que a gente precisava tanto dos produtos e dos óleos essenciais, né? Então é saúde física, emocional e financeira. A saúde financeira, ela acaba sendo uma consequência, né? De você restaurar ali a sua saúde física, saúde emocional, e compartilhar isso com outras pessoas. Por isso que hoje a gente está aqui compartilhando isso com vocês, porque foi algo que realmente mudou a nossa vida, tanto física, né, quanto emocional e quanto financeira. A primeira coisa que a Doterra nos trouxe foi uma perspectiva de futuro, que era algo que nós tínhamos perdido com a situação que nós estávamos, porque a gente não conseguia olhar um horizonte, não conseguia olhar um futuro,
né? Tudo que a gente via era o que a gente vai ter que fazer para sair dessa situação, né? Tava sem emprego, trabalhando provisoriamente como servente pedreiro, o carro na situação, a casa naquela situação. O que a gente vai fazer para pagar essa dívida? O que a gente vai fazer para cobrir isso? Então a primeira coisa que a Doterra trouxe foi essa perspectiva. E esse casal de amigos que nos trouxe isso, a quem nós somos muito gratos, trouxe para nós essa visão, né? Essa visão de perspectiva. E aí veio o nosso primeiro desafio com a Doterra, nosso primeiro desafio, que foi como compraremos um kit de óleos essenciais para começar o nosso negócio. Porque sim, eu não vou fazer o jogo da hipocrisia com vocês. Eu não vou fazer o jogo aqui de quem era apaixonado pelos produtos. Hoje eu entendo que eu precisava dos produtos, hoje eu sou apaixonado pelos produtos, mas no começo eu não tinha dimensão do que eram os produtos. Então eu entrei como uma saída financeira, para buscar realmente uma saída, para buscar algo que realmente pudesse fazer com que a gente conquistasse tudo que a gente sonhou. Então eu entrei puramente pelo negócio. Esse é o primeiro ponto, eu entrei puramente pelo negócio. E é legal também falar que, na verdade, os nossos sonhos não eram grandes, né? O nosso sonho inicial, né, era pagar as nossas dívidas. Então a gente entrou na Doterra para conseguir pagar, né, tudo que tinha virado uma bola de neve. Então esse foi o nosso sonho inicial que foi conquistado. E é tão incrível porque assim, parece que você abre uma nova janela e você vê um novo horizonte de possibilidades, né? E aí os sonhos foram aumentando e a gente foi conquistando. É porque culturalmente nós somos ensinados, infelizmente, no nosso país, a não sonhar alto, né? O que você pode, né? O que os brasileiros culturalmente são ensinados? Compra um carro financiado, compra sua casa pagando em 300 anos. Nós não somos ensinados culturalmente a sonhar alto, a sonhar que nós podemos ser alguma coisa. E a Doterra nos trouxe isso. Nós começamos a entender que a gente sonhava pequeno, na verdade. E hoje a gente botou o nosso sonho numa escala muito mais alta do que a gente imaginava. Tanto é que falando até, né, lembrando do meu trabalho, né? Eu era uma auxiliar de educadora, então assim, eu era concursada, eu não perderia o meu emprego, eu gostava do que eu fazia, né? Eu amava as crianças, eu amava o meu ambiente de trabalho, naquele momento eu era muito feliz da onde eu estava, né? Eu trabalhava com pessoas fantásticas, eu era feliz, né, no meu ambiente de trabalho, só que eu precisava conciliar porque em casa eu tinha o meu filho, então eu não sonhava em trabalhar sempre, eu queria estar em casa com ele, né? Então assim, era feliz, era um pagamento que se hoje eu for olhar não era um pagamento grande, na verdade era muito pequeno, só que eu achava que naquele momento aquilo ali era ótimo, né? Aí a gente só pensava assim, não, precisa então só o Kelvin trabalhar, né, pra complementar, né, pra minha renda, na verdade, ser um complemento. E tava bom, tava ótimo. Com aquilo que a gente ganhava, nós dois trabalhando, a gente pagava nosso carro, a nossa casa e comprava comida, enfim, né? Como eu falei, abriu novos horizontes. Você vê que você pode ir muito além. Essa é uma ferramenta que pode te levar muito mais alto. O nosso primeiro desafio foi comprar o kit, né? Nós não tínhamos, o cartão estava estourado, enfim, não tinha saída para poder ter, para começar o nosso negócio. Então a gente visualizou um negócio, só que a gente visualizou que tinha que ter um investimento. E aí já fica uma dica que eu gostaria de dar. Se você vai começar o seu próprio negócio, você precisa começar por conta própria, né? Uma das coisas que eu acredito que ajudou muito a gente na caminhada foi a gente dar conta de, já do começo, adquirir o nosso próprio kit. Então a gente já correu atrás disso. Esse foi o primeiro desafio que a gente venceu. É o primeiro passo de fé. O primeiro passo de fé. Acreditar que aquilo ali vai trazer uma mudança. Mas como eu disse, quando você visualiza longe, quando você vê uma perspectiva de futuro, então você trabalha por isso, né? Então a gente comprou o nosso kit, fizemos aí mais uma vez, olha que maravilha, no cartão da sogra. Pois é, né? Tá vendo? No cartão da sogra. É maravilhosa. Perfeita. Minha sogra, na verdade, realmente tem muita gratidão, que é legal ficar registrado aqui, eu tenho muita gratidão mesmo por ela. Foi uma mãe, ajudou demais, né? Assim como meus pais também, e a gente vai contar um pouco mais da história, mas adquirimos o nosso primeiro kit, esse foi o primeiro desafio, né? E aí a gente já pegou a primeira pressão também. Precisamos trazer um resultado para pagar esse kit, né? Essa foi a primeira pressão que a gente enfrentou na Doterra.
e que foi extraordinário porque nos fez crescer. E aí começamos o trabalho, né, numa primeira visão de que seria eu trabalhando com a Doterra e seria um emprego para mim. Essa foi uma visão. Foi a minha visão, né? Eu falei, não, agora o Kelvin tá empregado, ele arranjou um emprego. Foi esse o meu primeiro pensamento, porque eu não me via compartilhando da forma que a gente compartilha hoje, né? Eu sempre pensei em ser uma ajuda para ele, na verdade, né? E não trabalhar junto o negócio, em fazer apresentações, né? E eu achei que de início seria, né, um emprego para ele, mas no fim os nossos olhos chegaram, eu fui me apaixonando, né, demais pelos produtos, a gente teve um resultado fantástico, né, na vida do nosso mais velho. E na nossa vida também, né? Cada dia a gente se encanta mais. E eu fui compartilhando isso com outras pessoas, com outras mães. E é esse o trabalho. Quando eu notei, eu já estava fazendo o trabalho de forma natural. Para você aconteceu mais automático, né? Que assim, a gente também não tinha dimensão do tamanho da Doterra, não tinha dimensão de que trabalho pudéssemos desempenhar. E assim, a gente começou esse negócio sem conhecer absolutamente nada desse mercado. E uma coisa que é muito importante e muito interessante de ser falado, eu tinha preconceito desse modelo de negócio. Eu falava abertamente, eu não farei esse negócio em nenhum momento da minha vida. E aqui estou. Se eu soubesse que era tão extraordinário, tinha procurado fazer antes. Mas eu falava que não ia fazer, então eu tinha preconceito, não tinha experiência nesse modelo de negócio, não sabíamos como fazer, a gente começou de uma maneira totalmente crua. E a gente partiu para o básico que a gente foi ensinado, e isso foi um fator determinante na nossa caminhada para chegar onde nós estamos. Sim. Participar de todos os treinamentos, participar de todos os eventos, pegar todas as dicas, e a gente começou por aquela mais básica, que foi fazer a lista de nomes, e aí dali começou o nosso negócio, né? E os desafios vieram, porque a gente bateu um nível de elite no primeiro mês, né? E no segundo mês Premier, e aí a gente achou que agora ia deslanchar, voar, e não foi isso que aconteceu, deu uma certa travada. Mas como que a gente começou a fazer Doterra? Sem carro, o carro estava em busca e apreensão. Primeiro mês estragou o notebook. Começando a fazer Doterra... A gente tinha o notebook, mas ele estragou, só foi a gente começar a fazer. Primeiro mês estragou a tela do notebook, e aí a gente começou a apresentar com o celular. E assim, eu juro pra vocês, essa era a visão, juro pra vocês. Eu saía para fazer uma apresentação e para 3 pessoas, por exemplo, e eu comentava com a Alice, um cadastro precisa fechar, porque a gente precisa pagar o Uber. Eu ia de Uber fazer a apresentação, contando que eu ia fechar pelo menos um cadastro para que aquela bonificação pagasse o Uber. Essa era a ideia. E quantas apresentações eu fui em que a pessoa falou assim, olha, se você puder na próxima vez, traz o notebook. E aí eu falava, pô, saí de casa atrasado, acabei esquecendo o notebook e tal. E de fato o notebook ficou em casa, mas ele também estava quebrado, né? Só porque essa é outra coisa muito importante de falar. Você não precisa contar as dificuldades que você está passando. Todas as dificuldades que você tem na vida, todos os desafios que você está enfrentando, você fala depois que você venceu, não na hora que você está passando. Porque pessoas que muito falam não prosperam. Essa é a verdade. Pessoas que muito falam não prosperam. Então nós buscamos contar só depois que a gente venceu. Naquele momento em que nós estávamos passando por isso, naquele momento em que nós estávamos nos desafios, sem dinheiro, a gente não contava para ninguém. Para ninguém mesmo. Os meus pais perguntavam, e aí, como é que tá? Tudo perfeito, tudo maravilhoso, e não tava. A gente tava quebrado, zerado, abaixo do zero, mas tá tudo certo, tudo ok, porque nós estávamos vencendo aquilo. E é no momento do seu desafio que vai determinar se você vai ser grande ou se você vai ser fracassado. É como você enfrenta aquele momento. E a gente resolveu enfrentar esse momento de uma maneira que a gente pudesse ser grande no futuro, né? Nós enfrentamos calados, sofremos juntos e trabalhamos muito juntos, né? E conquistamos as coisas juntos, né? E só assim, né, para ressaltar, por que a gente fazia isso, né? Porque a gente acreditava muito
que a gente teria um resultado, a gente acreditava muito na empresa, a gente acreditava muito nos produtos, a gente sabia que aquilo seria ferramenta de transformação na vida de muitas outras pessoas. Então a gente tinha muita convicção disso, né? E muita fé de que iria dar certo. E se você conta as suas dificuldades, é natural que quem está ao seu redor vai dizer, nossa, então isso não dá certo, né? Então tenta partir para outra coisa. Só que a gente tinha essa convicção e a gente não queria ouvir isso, porque cada palavra ela entra como uma flecha, né? E a gente não queria ouvir isso para que isso não nos desanimasse. Então a gente preferia, né, não reclamar e produzir e plantar as nossas sementes, porque a gente sabia que uma hora ou outra a gente ia colher tudo que a gente estava plantando, né? Então, isso foi muito, muito importante na nossa caminhada, muito mesmo. E o Kelvin falou de algo assim que eu acho sensacional também, que nós fizemos o básico, né? E quando a gente fala em fazer o básico, não incrementar muito a coisa, mas você fazer de forma profissional. É fazer o básico de forma profissional, com disciplina, né? A gente sempre fala que a doTERRA ela é a nossa empresa, é o nosso negócio. Então, eu não penso em quem, por exemplo, me trouxe, né? Em favorecer quem me trouxe, mas sim é nosso negócio. Então, eu preciso fazer acontecer para que eu tenha esse resultado, né? Então, isso também foi muito importante na nossa caminhada, né? E na verdade, assim, nós como casal, nós vamos fazer 9 anos de casado em agosto. Nós como casal nunca tomamos uma decisão, seja ela uma decisão que nos trouxe prejuízo ou não, e desistimos no meio. Nós sempre, quando tomamos uma decisão, a gente tomou ela e foi até o fim. Então, quando nós resolvemos, vamos efetuar o nosso cadastro na doTERRA para começar esse negócio, nós tomamos a decisão para ir até o fim, né? Hoje nós estamos a um nível do topo do plano de carreira e a gente não parou. Eu sabia desde o primeiro momento em que eu assinei lá, tô cadastrado, esse é o meu negócio, que eu ia chegar no topo. E leve o tempo que levar, eu vou chegar no topo desse negócio. Então nós sabíamos exatamente aonde nós iríamos chegar. Lógico, os desafios foram ruins e claro que doeu, né? Imagina, eu fiquei um ano andando com o carro do meu pai, emprestado. O meu pai e minha mãe sempre foram muito parceiros e emprestaram o carro para nós, mas imagina, eu ia viajar com o carro dos meus pais, então você tem aquela sensação de que você está usando algo emprestado e buscando trabalhar, mas como eu falei desde o começo e eu vou salientar bem isso, nós vimos na doTERRA uma perspectiva de futuro, aquilo que seria necessário para mudar a nossa vida. Então a gente começou a trabalhar com as ferramentas que a gente tinha e é a frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto demais, eu gosto muito dessa frase, que ele diz assim, faça o máximo que você pode com aquilo que você tem, para que quando você tenha mais, você faça melhor ainda. Então assim, trabalhamos com o que tínhamos e hoje, podendo mais, fazemos mais ainda por esse projeto incrível, né? E voltando lá ao princípio, que achamos que ia crescer rápido, meteoricamente, mas sem estrutura financeira e sem conhecimento e sem nada, a gente começou a fazer, mas com vontade, né? Com muita vontade. E aí a gente achou que tu visualizou o Silver, né? Eu visualizei o nível de Gold, a Alice visualizou o nível de Silver. Sim, quando eu vi o plano de carreira ali, os níveis que você podia atingir dentro da empresa, eu com a minha mente muito pequena, já de cara olhei o Silver e pensei, não, é esse aqui, nem a gente trabalhando junto conseguia chegar a um valor daquele. Aí eu pensei assim, não, esse aqui tá ótimo, né? O Kelvin com um pouquinho mais de visão visualizou o Gold. A gente bateu o Premiere e aí a gente achou que no próximo mês ia subir cada degrau, cada mês um degrau, e não foi assim, né? Nós trabalhamos muito e aí recebemos não. As pessoas que a gente acreditava que seriam as pessoas que mais iriam acreditar na nossa ideia foram as pessoas que talvez debocharam, riram, não entraram, e a gente partiu para pessoas que a gente não conhecia. E a gente renovou, a gente costuma dizer que a gente renovou o nosso ciclo de pessoas conhecidas e de amigos e de tudo mais. Eu tenho muitos amigos ainda, mas hoje a gente anda bem conectado com pessoas que têm o mesmo propósito, que querem crescer, que querem subir na vida.
E a gente, nesse começo, foi muito desafiador, naquele começo trabalhando sem carro, sem dinheiro, enfim, eu lembro de muitas situações, inclusive de ter ido viajar com dinheiro contado, que se tivesse um desvio de 10 quilômetros já daria problema, de ter que comer uma coxinha e não um almoço, porque era o que tinha no começo, mas com muita convicção, desde o início. Esses dias nós estávamos tendo uma conversa com algumas pessoas que fazem parte da nossa equipe e tudo mais, e eu falei, olha, fulano, por que você acreditou em mim e entrou nesse projeto? Ah, porque eu vi os teus números e tudo mais. E aí eu perguntei para outro que me respondeu a mesma coisa e eu falei para eles, gente, eu não tinha números nenhum quando eu cadastrei vocês, mas eu tinha muita convicção de onde eu ia. E aí vocês acreditaram nisso, porque eu vendi a mesma visão. Aquilo que eu vi, eu vendi. E aí foi o que as pessoas compraram. Eu vejo pessoas chegando pra mim falando assim, eu não sei se eu consigo fazer esse negócio, porque eu tô sem dinheiro, e porque eu não tenho apoio dos meus pais, eu não tenho apoio de não sei quem. Gente, nós começamos sem apoio, sem dinheiro, sem carro, sem computador e sem experiência, o que é pior, né? Simplesmente entramos mais decididos. E ninguém, absolutamente ninguém, quer seguir uma pessoa fraca, alguém que não sabe para onde está indo. Então, desde o começo, desde que eu abracei a ideia, nós abraçamos a ideia de juntos fazer doTERRA, fazer com que as coisas acontecessem e subir no plano de carreira, nós sabíamos para onde estávamos indo. Então, o Kelvin e Alice sem dinheiro e Kelvin e Alice com a vida transformada, continua a mesma convicção, sabendo para onde estamos indo, e quem estiver com a gente com certeza absoluta vai crescer, porque nós estamos aqui para fazer as pessoas crescerem. Então nós levamos 10 meses para chegar no nível em que nós queríamos chegar no 3º mês. E isso foi um baque violento, emocional, porque eu queria no 3º mês chegar no nível de Silver já, e a gente acabou levando 10 meses. Só que depois do 10º mês foram 9 meses do Silver ao Blue Diamond. Então a gente levou 10 meses para conseguir sair do nível onde estávamos, só que em 9 meses depois nós subimos mais 4, 5 níveis para chegar a um nível antes do topo do plano de carreira. E no início era inimaginável, né? Por mais que a gente sabia onde queria chegar e tudo mais, parecia ser algo distante, né? Mas é a convicção e a fé de que as coisas realmente irão acontecer e o trabalho junto, né? Porque não adianta você só ter fé, mas você precisa mover os pés também, né? Então, assim, eu sou realmente grata por doTERRA, por hoje eu poder desenvolver um negócio, né, em que os meus filhos estão sempre por perto. Eu estou trabalhando, mas enquanto isso eles estão debaixo dos meus olhos, né? A gente está aqui, hoje a gente pode acordar de manhã, tomar café junto com os nossos filhos, né? E o que é muito possível é você desenvolver esse modelo de negócio sem ter experiência anterior, né? Nenhuma experiência anterior. Então isso é fenomenal, a gente é realmente apaixonado porque isso aqui é muito completo. Então assim, chegamos até aqui passando por muitas dificuldades e é aquilo que a gente sempre fala, pode falar o que quiser pra mim, só não diga que você não vai conseguir fazer acontecer e não vai conseguir fazer dar certo e não vai conseguir chegar por causa que você não tem condições. Porque nós começamos com condições zero, né? Em todos os aspectos, emocional, físico, financeiro, porque quando você está mal emocionalmente, você acaba ficando mal fisicamente e tudo vai acontecendo. Então a gente começou sem nenhuma ferramenta a não ser o plano de negócio e a visão e a convicção. Aí isso nós fizemos e trabalhamos e chegamos até aqui. Hoje, assim, é incrível, mas num período de 5 meses, né, de menos de 5 meses, a gente visitou 2 países diferentes. Então a gente foi para Cancún, foi para o Peru, em Machu Picchu, e assim, foram experiências fantásticas, né, com doTERRA, né? Então, realmente, a gente chegou... Já estamos com uma viagem agendada para a África. Ano que vem, já no início do ano, nós vamos para o Quênia. Vamos conhecer os Estados Unidos esse ano também em setembro, na Convenção Global. Vamos conhecer o Utah, onde é a sede da doTERRA. Então, são coisas que a gente jamais imaginava que poderia viver e temos vivido.
E a doTERRA hoje ela tem 12 milhões e 700 mil cadastrados. E nós, até onde sabemos, neste exato momento, pode ser que agora alguém tenha atingido essa marca, mas nós somos os Blue Diamonds mais jovens do mundo, dentre as 12 milhões e 700 mil pessoas cadastradas. Uma das coisas que eu queria salientar também e deixar que você reflita, você que está me ouvindo, reflita nisso. Hoje nós temos 400 mil cadastrados no Brasil, e a doTERRA tem um planejamento de até 2030 ter 5 milhões de consultores. E o único país, depois dos Estados Unidos, até onde sabemos, que vai ter uma fábrica é o Brasil. Então a fábrica da doTERRA está vindo para o Brasil e nós temos simplesmente 4 milhões e 600 mil cadastrados para atingir a marca de 5 milhões. E mais. A doTERRA tem um planejamento para que haja 12 mil diamantes no Brasil. Então tem muita vaga. Hoje talvez tenha aproximadamente 200 e poucos diamantes. Então nós temos muitas vagas. Talvez você não acredite que pode ser o top 10, nem o top 100, nem o top 200. Mas que tal ser um dos top 12 mil? Será que você acredita que dentre os 12 mil você consegue ser um diamante? Eu acredito que sim. A doTERRA é uma empresa extraordinária e eu ouço muito uma frase de pessoas que falam assim: mas como que eu vou desenvolver doTERRA? O que eu tenho que fazer para desenvolver doTERRA? Você não tem que fazer nada, doTERRA já é desenvolvida. É uma empresa com 3 bilhões de dólares em faturamento, com um produto extraordinário que não tem concorrência, que faz o bem para a vida de todo mundo. E você precisa apenas aprender a desenvolver a si mesmo. Não é desenvolver doTERRA, é desenvolver a si mesmo. Quando nós entramos na doTERRA, nós entramos com humildade, sabendo que teríamos que aprender, sabendo que teríamos que ouvir das pessoas os conselhos, e a equipe que nós entramos fez diferença. Então nós recebemos o suporte das pessoas, tiramos nossas dúvidas, que é o que nós duplicamos hoje, é o que nós fazemos com as pessoas que trabalham com a gente hoje. E nós temos a felicidade de dizer que hoje nós já temos centenas de famílias que têm uma renda com a doTERRA por acreditarem na nossa palavra, por acreditarem que esse projeto pode dar certo para elas também, assim como deu para nós. Hoje nós temos, neste exato momento, 3 diamantes, 1 Platinum, Golds, Silvers e Premier, enfim, várias pessoas com qualificações expressivas dentro desse modelo de negócio, e nós estamos dispostos a formar o maior número de diamantes que pudermos. It's true.